Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor, para junto nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Agradeço a irmã pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar lendo aqui rapidamente uma passagem que se encontra no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 19, verso 13 e 14. Amém? Mateus, capítulo 19, verso de número 13 e 14. Jesus e as crianças. Depois trouxeram as crianças a Jesus para lhes impusesse a mão e orasse por elas, mas os discípulos repreendiam. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não a impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes. Somente até aqui. Irmãos, eu lendo essa pequena parábola aqui, eu imagino quando Jesus ele chama as crianças para ele impor as mãos para orar, e os discípulos eles chegam para o mestre e falam: Senhor, por que o Senhor quer orar por essas crianças? Elas fazem barulhos, elas muitas vezes não estão prestando atenção no que o Senhor quer falar. E muitas vezes, irmãos, a gente sabe que trabalhar com criança exige uma certa paciência um pouco mais da gente. Mas quantas vezes a gente está na casa de Deus e a gente começa a ver crianças no nosso meio e muitas vezes a gente tem que escutar. Olha lá, não fica quieto. Olha lá, não sei para que traz crianças. Eu fico na porta e uma das coisas que eu ouvi uma vez que me entristeceu muito foi eu receber essa notícia. Chegaram em mim e falaram: Ô meu irmão, por que trazer criança para dentro da casa de Deus, né? Elas ficam fazendo barulho, corre para lá e para cá, não escuta a palavra. E aqui Jesus ele fala exatamente isso, que a gente tem que ser como criança. A gente tem que ter o coração como das crianças. As crianças, muitas vezes, elas brigam entre elas, só que dá uma meia horinha, elas estão de volta. Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha esposa e as crianças estavam no WhatsApp, uma brigando com a outra. Era um levante danado. E eu falei: amor, dá o celular aqui que eu vou falar com ela. Ela falou: não, amor, deixa que eu converso aqui com elas. Mas assim, chegou aqui, todas elas já estão falando uma com a outra. E Jesus ele fala que a gente tem que ser semelhante a essas crianças, porque hoje é muito difícil. A gente vem para a casa de Deus, a gente fala: eu não vou falar com aquele irmão porque eu não vou com a cara dele. E sai da igreja. Vem para a igreja, não vou falar com aquele irmão, não vou com a cara de Bertano, fulano, isso. E Jesus ele dá esse exemplo. Se a gente quiser alcançar o reino de Deus, a gente tem que ser semelhante a essas crianças. Porque a palavra de Deus diz que Lúcifer, ele foi expulso do reino de Deus, não por uma ação que ele chegou a fazer, mas foi por um sentimento. Um sentimento que Deus ele já sabia, e Deus ele estava esperando para ver se ele ia mudar. Como ele não mudou, ele foi despido daquela glória. Então, além de ser muitas coisas que impedem a gente de alcançar o reino de Deus, a gente tem que ser como as crianças, porque o coração dela é puro, elas não guardam mágoas. E, irmãos, eu quero também aproveitar este momento para justificar a ausência da minha esposa, que ela também é líder das crianças. Esses dias, nesses meio tempos aqui, a gente passa alguns levantes que vêm na nossa vida, e depois que o pastor designou a gente para cuidar dessas crianças, a gente, pelo menos eu, que sempre fui meio fechadão, a gente vai pegando um certo amor, um certo carinho por cada criança que a gente vai vendo, e a gente tinha um sonho de ser pai. E depois que veio essas crianças na nossa vida, esse desejo, esse almejo de ter um filho foi aumentando muito nas nossas vidas.
E a gente decidiu ter um filho. E a gente ficou feliz, tudo, avisamos alguns dos irmãos. A gente foi, marcou a primeira ultrassom para ver uma criança feliz da vida. E o médico chegou na gente lá e falou, ó, a criança está com o coraçãozinho batendo bem devagarzinho e ela já está descendo para o útero. E tudo indica que isso vai gerar um aborto do seu filho. E é difícil, irmão, você ouvir isso, porque muitas vezes a gente vai procurar a medicina e o inimigo ele usa os próprios médicos para colocar você para baixo. O médico olhou para mim e falou assim, faz outro. É facinho fazer, faz outro. E nessas horas aí você vê, irmãos, como Deus testa também a gente, para ver se a gente está com o coração nas coisas da terra ou nas coisas dele. A gente voltou para casa triste, tudo, mas a gente sentia uma pulsaçãozinha bem fraca na barriga da minha esposa. E antes de ontem a gente voltou de novo para fazer a ultrassom e nós recebemos a notícia que o útero dela já estava limpo, que ela já tinha tirado a criança. Mas Deus ele cuidou dela até nos últimos momentos, porque graças a Deus ela não precisou fazer aquela limpeza, porque as mulheres que, não sei se de repente já fez isso, que tiveram que fazer isso, dói muito essa tal de limpeza, essa tal de raspagem. E ela está lá em casa, repousando. Eu peço para os irmãos, sempre que forem orar, apresentar a minha esposa nas orações dos irmãos, ela chama Janaína, tá? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.